Olá, estudante da Escola Elizabeth, aqui é o professor Edivaldo Carvalho. Essa é mais uma aula da segunda série que nós vamos ter sobre um dos movimentos de arte que revolucionou a Europa durante o período que nós conhecemos como arte moderna, tá bom? Nós vimos que depois dos artistas passarem muito tempo praticando aquela arte que era uma arte muito formal, uma arte que era muito cheia de regras, uma arte que era muito pré-determinada, vamos dizer assim, né, que era a arte acadêmica. Houve então revoluções causadas por diversas mudanças sociais, culturais, tecnológicas, como o advento da fotografia, né? E aí nós tivemos um pontapé inicial assim de quebra de verdade, de fato, com aquele estilo de arte, quando os impressionistas surgiram pintando as suas paisagens rapidamente ao ar livre. Um dos movimentos, gente, que vai surgir nesse embalo aí da chamada arte moderna é o cubismo, um movimento que vai valorizar as formas geométricas básicas. E nós vamos ter aí como um dos principais pintores, um dos principais artistas desse movimento, que não era só pintor, o Pablo Picasso, cujo autorretrato vocês veem aí na capa do nosso slide. Então vamos lá conhecer mais sobre o cubismo. O cubismo foi um movimento artístico vanguardista europeu. Vanguardista significa que ele era moderno, ele era de vanguarda, ou seja, ele estava à frente do seu tempo, né, gente? Ele estava dando, vamos dizer assim, a cara à tapa, como nós usamos assim numa expressão comum, né, de linguagem comum. Demonstrando um novo estilo de pintura, de escultura e tudo mais, tá? Esse movimento surgiu na França no começo do século XX e se caracteriza pela utilização de formas geométricas para retratar a natureza. Mas não é tão simples assim, viu, gente? O cubismo ele vai ter assim uma ideologia, vamos dizer assim, muito importante, né? Criada aí pelos nossos amigos, o pintor espanhol Pablo Picasso e o francês Georges Braque, tá bom? Esses dois artistas aí, eles vão ser os dois principais artistas desse movimento, mas eu vou mostrar outros artistas que aderiram ao cubismo. A obra que vai iniciar aqui, gente, o movimento cubismo é justamente essa obra de 1907 chamada Les Demoiselles d'Avignon, né? Que foi feita pelo nosso querido Pablo Picasso. Ela mostra aí 5 moças, né? Que na verdade são prostitutas, e isso já era um tanto quanto polêmico para a época, né? Pintadas de formas todo angulosa, algumas com o rosto deformado, que vão lembrar as máscaras tradicionais africanas. E, inclusive, essas máscaras de fato influenciaram o Pablo Picasso, né? Então, nós vamos ter aí alguns problemas conscientes de perspectiva. O Pablo Picasso, ele brincou, ele zoou, ele errou a perspectiva ou ele inverteu a perspectiva de propósito aí para criar essa obra. Essa obra não vai fazer o sucesso, né, logo de início não, viu, gente? Ela é mais conhecida como uma obra historicamente importante do que importante na época, de fato, em que ela surgiu. Então, Les Demoiselles d'Avignon vai ser a primeira obra que nós podemos chamar de cubistas. Mas não foi ela que originou o nome do movimento, daqui a pouquinho a gente vai conhecer a obra que gerou o nome do movimento. Então, essas damas aí, pintadas com essas formas angulosas, né, gente? Com esses baseado em formas geométricas, com esses rostos deformados e muitas, vamos dizer assim, uma forma estranha, exótica de pintar até então conhecida, essa obra vai iniciar o movimento cubista, tá bom? Aqui está a obra que deu origem ao nome do movimento, que é do artista Georges Braque, Casas in Lestock, tá? Se não me engano, foi um crítico de arte que viu e falou que pareciam cubinhos, né? Essas casas aí pintadas pelo Georges Braque, e é daí que vai surgir o nome cubismo. No cubismo, o artista tratava as formas da natureza por meio de figuras geométricas representando todas as partes de um objeto no mesmo plano. Peraí, professor, essa parte eu não entendi, tá? Quando diz-se que representa todas as partes de um objeto no mesmo plano, observem aqui a obra O Violino e Cântaro, de Georges Braque. Ela parece estar de lado, de frente, de cima, vista por baixo ao mesmo tempo. Eles deformaram de propósito a perspectiva. Eles tiraram de propósito a tridimensionalidade para brincar com ela, para fazer festa com ela nas suas obras. Então, o movimento cubista, ele vai assim
tentar representar os objetos em 3 dimensões ao mesmo tempo, a altura, a largura e a profundidade, porém em uma superfície plana, né, que no caso é a tela de pintura, sob formas geométricas. Então, esse conceito aqui é muito importante para a gente entender o que foi o cubismo. O artista tenta representar os objetos, né, nos seus 3 planos dimensionais, altura, largura e profundidade, os 3 ao mesmo tempo. Então, é isso que vai causar essa deformação legal aí na história do cubismo. A forma como o artista representava o mundo no cubismo passava a não ter nenhum compromisso com a representação real das coisas. Desprezava-se, portanto, a perspectiva. Mais uma vez eu insisto, viu, gente? Desprezava-se de propósito, tá? Porque esses artistas, eles eram excelentes na arte acadêmica, né? Nós vamos perceber vamos ver ainda aqui o lado acadêmico do Pablo Picasso. Eles sabiam pintar e desenhar conforme as academias de arte ensinavam, mas eles queriam de propósito brincar, destruir a perspectiva nas suas obras, como aí na obra Um Homem no Café, de Juan Gris. As características do cubismo vão ser aquela que é a mais óbvia de todas, né? A geometrização das formas e volumes, como vocês podem ver em Guitarra e Cachimbo, do Juan Gris. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver esse estilo de obra aí, que vai mesclar, né? Vai amalgamar, vai sintetizar materiais, além da pintura, vai ter colagem de madeira, papel e tudo mais. Daqui a pouquinho a gente vai ver. Então, a geometrização das formas e volumes é a primeira característica mais evidente do cubismo, tá? Essa geometrização, ela vai simplificar e ao mesmo tempo vai dificultar um pouquinho a perspectiva e a nossa observação das obras, como nós podemos ver no retrato de Marie-Thérèse Walter, né? Retrato de Marie-Thérèse Walter, obra de 1937 do Pablo Picasso, onde ele brinca com as formas geométricas e com a perspectiva. Falando em perspectiva, a renúncia à perspectiva, como eu já falei nos slides anteriores, é também uma das características muito marcantes das obras dos cubistas, e essa obra aí muito simbólica, né, Mulher Chorando, do Pablo Picasso, ela vai mostrar essa forma ousada de representação em 3 dimensões ao mesmo tempo, numa superfície plana, onde ele vai ainda ousar, né, gente, com essas cores antinaturais, esse contorno grosso e expressivo, que vai lembrar inclusive os artistas do expressionismo. É realmente muito importante a gente conhecer essas características do cubismo para nós entendermos melhor esse movimento. A leitura de obras ela é importante, né, mas essa parte conceitual ela é interessante para a gente absorver melhor esse conteúdo. Cores mais austeras, como branco, negro, cinza, ocre ou castanho, vão fazer parte das características de algumas fases do cubismo, como nós podemos ver em Garrafas e Facas, do Juan Gris. Vocês percebem que em nenhum momento eles representam de forma clara e objetiva as imagens representadas, né? Como no caso aí as garrafas e facas estão com a perspectiva destruída. Aqui os principais artistas do cubismo, como eu já falei para vocês, o espanhol Pablo Picasso é o maior nome desse movimento, sem dúvida. Nós vamos encontrar assim, diversos autorretratos, né, que ele vai fazer ao longo da sua carreira. E nós vamos perceber que ele vai ser o responsável também pelas famosas fases do cubismo, né? Ele vai passar por todas elas, algumas ele vai participar de um modo mais evidente, outras não, tá? Ele próprio vai ter suas próprias fases, diversas dimensões, né? Que nós vamos conhecer aqui mais para frente. Vamos lá. O outro artista, que era um grande amigo aí do Picasso, era o Georges Braque, e como eu já falei, criou a obra que deu origem ao nome do cubismo, e que também vai trabalhar numa sintonia muito grande com ele. Nós vamos ver algumas obras em que a forma representativa cubista dos artistas se assemelha muito, tá? Aí nós podemos ver a obra Copo sobre a Mesa, de 1909, Perspectiva Destruída e Valorização das Formas Geométricas. Aqui, gente, é só para vocês compararem a sintonia entre o Picasso e o Georges Braque, né? O Pablo Picasso aí fez a obra Garoto e Guitarra e o Georges Braque fez a obra Frutas. E vocês podem perceber essa sintonia nas cores, nos tons, na destruição da perspectiva, no uso das formas geométricas, né? Dá até para confundir a obra de quem fez qual. Outros artistas do cubismo importante foi o Ferdinand Laguerre,
né, que vai pintar essa obra maravilhosa, Mulher de Azul. Eu gosto muito dos tons de azul aplicados nessa obra, porque eles realmente chamam muito a atenção. E descobrir o personagem da mulher aí pelo meio é algo assim que o observador tem que fazer com muita atenção. Ele tem que, de fato, destrinchar esta obra para compreendê-la. Mas não olhem a obra simplesmente desse jeito, tá, gente? As obras cubistas tentando descobrir qual é a imagem que está aí. Observem a forma de representação das diversas dimensões ao mesmo tempo, as cores utilizadas pelo artista e a forma como ele brinca com as formas geométricas básicas, tá? O Starcade 2, de Ferdinand Legger também, essa obra aí, inclusive, nós vamos ver uma influência numa importante artista brasileira do modernismo, que nós vamos ver mais adiante, tá? Vai ser um assunto do terceiro ano de vocês, mas dessa forma meio robótica, né? Com esses cubos aí, com essas formas geométricas aí, é muito característica do Ferdinand Legger e ele vai influenciar outros artistas. O Juan Gris, que vai ser assim um dos caras que vai ser um dos principais nomes do cubismo sintético, né? Como eu já falei para vocês, que é aquele cubismo que vai mesclar outros materiais, daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Ele também é um nome importante dentro do movimento cubista e nós podemos apreciar a obra Vista da Bahia, uma obra muito interessante. Eu gosto da porta principalmente aí, né? Não sabemos se está para dentro, se está para fora, se está ou não com perspectiva. E a própria vista pela janela, a janela não se faz de fato presente aí, mas é uma obra muito bonita. As fases que o cubismo vai ter, nós vamos falar agora, tá, gente? A primeira fase, né, que nós chamamos de cubismo pré-analítico ou cezanniano. Vocês devem lembrar que nós falamos sobre o artista Paul Cézanne nas aulas anteriores sobre o pós-impressionismo. Influenciada pelo pintor Cézanne, esta fase iniciou o cubismo com suas formas simplificadas, geometrização e cores planas. É a fase aí da Lei de Moselle d'Avignon, como eu falei para vocês, tá? A segunda fase, que é o cubismo analítico, se liguem na palavra, viu, gente? É uma fase evoluída na qual o artista prioriza a forma, fazendo uso da decomposição cromática, tá, gente? Decomposição cromática significa decompor a cor e distorcendo os objetos de tal forma que ficam quase abstratos, ficam muito difíceis de definir o que é o que aí dentro da obra, onde é que está o ser humano, onde é que está um vaso, onde é que está um instrumento, onde é que está uma fruta, né? Então nós temos que, de fato, analisar a obra para compreendê-la. Há poucas cores, tais como preto, cinza e tons de marrom e ocre. Seus representantes principais são Pablo Picasso e Georges Braque, tá, gente? Essa é uma das fases mais conhecidas do cubismo. Aqui, gente, o retrato de Ambroise Vollard, né? Você consegue, de fato, perceber o retratado aí, né? Ele de olhos fechados, com barba, careca, vestindo um fraque, mas é uma obra de fato analítica. Você precisa observá-la com cuidado para absorvê-la totalmente, tá? À esquerda, o poeta, e à direita, violino e castiçal são obras de Picasso e Braque, respectivamente, mais uma vez mostrando a sintonia desses artistas e como eles foram a fundo nessa questão do cubismo analítico, né, de distorcer a forma a ponto de a gente quase não encontrá-las aí. A terceira fase vai ser o cubismo sintético, também conhecido como cubismo de colagem. Se vocês se ligarem nessas palavras, vocês vão entender legal essa fase aí, tá? Nesta fase, os artistas buscavam uma representação mais reduzida dos planos, focavam-se em objetos realçados por cores mais fortes e formas mais decorativas. O principal representante desta fase é o pintor espanhol Juan Gris, tá, gente? E o nome sintético vem justamente dessa síntese de materiais que os artistas vão usar aí. Colagem com papel, madeira e tudo mais. Vou falar sobre isso aqui, tá? Vai ter um interesse por texturas, materiais e cores vivas. Despertam sensações táteis, ou seja, que você pode tocar, inserindo colagens de letras, palavras, números. Usam papéis diversos, como papel de jornais, papel de parede e outros materiais, como pedaços de madeira, de vidro, de metal, gente, colado aí nessas obras, que vão, assim, sair do campo comum da pintura, né, e entrar até no campo da tridimensionalidade com esses materiais que são colados aí. Então vai ser uma colagem, uma síntese de materiais, por isso o nome cubismo sintético. Aí nós temos Área de Bach, de 1913, obra do Georges Braque. Aqui uma obra sintética do Pablo Picasso, né, chamada
Copo e Garrafa de Suze, obra de 1912, onde nós podemos ver claramente alguns materiais como papelão, madeira e folhas de jornais. Até mesmo azulejos, né? Um detalhe mais aproximado aqui da obra, nós podemos perceber aqui, né, nessa obra do Pablo Picasso. Atenção, gente, para essa obra, nós vamos ler um pouquinho sobre ela no nosso livro. Guernica é uma obra do pintor espanhol e cubista Pablo Picasso. Ela retrata o bombardeio à cidade de Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. Trata-se de uma das obras mais emblemáticas do artista. Foi produzida em 1937. Essa obra representa o caos, as pessoas, os animais, né? O cenário todo destruído, o fogo, gritos, alucinações, morte, destruição, todo o horror, toda a podridão, toda aquela tristeza que a guerra repassa. O Pablo Picasso conseguiu representar aí nessa obra com um exagero dramático, que é realmente para apelar para a emoção das pessoas, para entender o que é o horror de uma guerra, né? Aí a cidade de Guernica foi durante essa guerra civil, né, uma guerra dentro da própria Espanha, foi bombardeada, e o Pablo Picasso representou aí através dessa obra magnífica, né? Tem até uma mãe chorando com o filho morto no colo. É uma obra realmente muito dramática do cubista Pablo Picasso. O cubismo na escultura, ele vai existir também e vai ter um pouquinho de dadaísmo nele, né? Porque o Pablo Picasso principalmente vai pegar materiais não convencionais para fazer suas esculturas. Por exemplo, essa guitarra ele fez com cartolina, arame, madeira velha, e a cabeça de touro, que é muito simbólica, já até caiu no Enem essa obra aí, né? Ele fez com um guidão e um cilindro de uma bicicleta. Muito criativo, né? Muito diferente o cubismo na escultura. Aqui, gente, uma frase do Pablo Picasso, a gente está quase encerrando a nossa aula. Toda criança é um artista. O problema é como continuar artista depois de crescer. E de fato, né, eu espero ainda despertar esse lado criança, esse lado artístico em vocês, através dos nossos trabalhos práticos, mas vocês precisam também conhecer a teoria aqui sobre o cubismo. É isso aí, gente.